Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Estaremos nesse momento falando sobre a verdadeira revelação de Malaquias 4, versículos 5 e 6. Pois hoje tem uma grande personificação sobre esse ensinamento. Isto é a obra de Satanás, perverter, torcer a palavra de Deus. E é isso que ele tem feito concernente a este evento que está profetizado nesta escritura de Malaquias 4, versículos 5 e 6, onde está escrito: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos fazer uma oração para que Deus possa abençoar a sua palavra nesse momento. Senhor Deus, venha ungir o teu vaso para falar a tua palavra. E também ungir, Senhor, os ouvidos daqueles que irão ouvir, para que eles possam ter a revelação da tua verdadeira mensagem nesta última era. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. As pessoas hoje, desses grupos que dizem crer no irmão Branham, têm pervertido esta escritura. Tem dito que nesta era somente viria um profeta. E nada mais do que isto. Um grande profeta. É somente isso que eles conseguem ver. Estão cegados pelo Deus dessa era maligna, o qual tem feito essas perversões da mensagem dessa última era. O trabalho de Satanás é isso, é confundir as pessoas, é personificar os verdadeiros ensinamentos do irmão Branham. Ele vem com a mensagem, lê a mensagem, é muito parecido. É o que Mateus 24 fala. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e maravilhas. Se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos, se fosse possível. Porém, está claro na palavra de Deus que os eleitos não poderão ser enganados. Eles não serão enganados, porque os eleitos examinam a palavra de Deus. Eles não creem em liderança de homem, jamais eles creem em ensinamentos de homens. Mas eles examinam, leem a palavra, examinam aquilo e sempre ficam com o que Deus diz e não com o que o homem diz. Porém, Satanás tem feito muitas personificações, né? Tem personificado a mensagem, tem feito várias imitações, inclusive uma sobre o quíntuplo de Efésio, ensinando que o quíntuplo de Efésio são um grupo de sacerdotes, um grupo de pastores, de mestres, que iriam trazer a revelação da mensagem para o povo. Eles ficariam entre a mensagem e o povo, como intermediário, que teria o dom de Deus para trazer as revelações da mensagem. Porém, sabemos que isso é idolatria. Tudo que fica entre Deus e a palavra é idolatria. Deus fala a sua palavra através do seu profeta. E o povo ouve ao profeta. Não existe intermediário, não existe... Isso aí é uma mentira, isso aí fez com que o povo cresce no ministério de homens.
E o Mombrana diz claramente na mensagem que a noiva, a igreja de Cristo, não reconhece nenhuma liderança, a não ser a palavra. A palavra é a única liderança da igreja. Eles torcem muitas mensagens, muitas escrituras, inclusive aquela de Hebreus, a escritura de Hebreus 13:7, onde diz: obedecei a vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. O Mombrana diz que vos falaram a palavra de Deus, está vendo? A palavra está na frente. É a palavra que é a liderança da igreja. E não o pastor, o homem ali. Mas é a palavra de Deus que é a liderança da igreja de Cristo. Não é o homem, o pastor. Mas é sim a palavra. Quando esse pastor, esse ministro fala algo contrário à palavra, os eleitos jamais ficarão ao lado dele. De hipótese alguma. Porque os eleitos somente reconhecem uma liderança, a palavra. Que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Eles também torcem aquela mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado. E muitas outras mensagens, né? Onde o Mombrana fala que fique ao lado do seu pastor. Porém, eles esquecem de terminar a frase, né? Fique ao lado do seu pastor, o irmão Neville, porque ele, e o irmão Capes também, né? O Mombrana fala isso, porque eles creem nessa mensagem. Eles creem e eles vos passarão a palavra de Deus. Né? Ou seja, colocando sempre a palavra na frente. E o Mombrana fala, fique com o pastor enquanto ele tiver ser liderado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é a palavra. Então a liderança da noiva é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. As minhas palavras são espírito e vida, disse o Senhor Jesus em São João capítulo 6. Então esse povo torce, perverte o ensinamento do Mombrana. É como estamos falando hoje, da personificação que eles fizeram acerca do ensinamento de Malaquias 4, versículos 5 e 6. Dizendo que ali, nesta era, só viria um grande profeta, né? Elias, né? Um homem apenas. Sendo que Mombrana fala bem claro que ali promete Deus iria se manifestar nos últimos dias em carne humana outra vez, como foi lá em Sodoma e Gomorra. Deus viria de uma forma literal, como filho do homem, em carne humana. Porém, eles também perverteram o ensinamento do Mombrana sobre o filho do homem. Eles pervertem tudo, irmãos. Eles pervertem todas as coisas. E perverteram também o ensinamento do Mombrana sobre o filho do homem. Jesus disse, o Mombrana disse que nesta última era foi o filho do homem quem se manifestou. E eles vêm e dizem que o filho do homem é o irmão Brana. O irmão Brana é um filho do homem. Perguntaram para ele, é você o filho do homem? O irmão Brana falou, não, eu sou apenas um filho do homem. Então, o irmão Brana não é o filho do homem. O irmão Brana é apenas um filho do homem, um profeta. Filho do homem quer dizer um profeta. Um profeta. E o irmão Brana é bem claro em mostrar que nesta era se manifestou o Filho do Homem, Deus em carne humana, entre nós outra vez. Com a diferença que nesta era, o Filho do Homem se manifestou através de um Filho do Homem. Esse ensinamento estaremos trazendo em outras filmagens, em outros momentos em que estaremos, né, ensinando aqui. Mas vamos voltar então para o nosso assunto. A personificação de Malaquias 4, 5, 6. Eles pervertem essa escritura e dizem que só viria um profeta nesta era. Mas o Mombrana é bem claro em mostrar que nesta era veio mais do que um profeta. Nesta era veio o próprio ministério do Senhor Jesus Cristo outra vez na terra. Isso que é filho do homem.
Mas o povo perverte tudo isso. Não sabe o que é filho do homem, o que é filho de Deus, o que é filho de Davi. Isso sabe dizer que é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Porém, na era da igreja, foi Jesus Cristo, é lógico, mas foi ele na forma de Filho de Deus, que é apenas uma luz parcial, onde não havia muitos milagres, não havia a plenitude da divindade em carne humana, como aconteceu nessa última era. Nessa última era, Jesus mudou da forma de Filho de Deus para a forma do Filho do Homem, que é uma forma literal. Na forma de Filho de Deus, não. Na forma de Filho de Deus, nas eras da igreja, era Deus de uma forma sobrenatural ali, né? Que não podia ser, que não estava na forma literal. Nesta era ele mudou de Filho de Deus para Filho do Homem. Nesta última era ele mudou. Você entendeu isso? Ele mudou de Filho de Deus, ele mudou para a forma de Filho do Homem, que é Deus de uma forma literal, em plenitude corporal. Com a diferença, como já falei antes, usando apenas um Filho do Homem, um profeta que tinha apenas uma porção da divindade, uma porção do Espírito Santo. Mombrana era um homem, nascido através da via sexual, e tinha apenas uma porção do Espírito Santo. E nessa porção, nesse homem que tinha a porção, que era uma porção da palavra, nesse homem, usado como um canal, através dele se manifestou a plenitude da divindade, o Filho do Homem. Deus, né? Elohim, nessa última era, através deste homem. Deste homem. Não é que Mombrana foi Jeová, ou Mombrana foi o Elohim. Não é que Mombrana foi, né, Jesus Cristo encarnado, como tem algum grupo também que aumenta isto, que personifica isto. Satanás é assim, ou ele joga você para lá ou para cá, de um lado ou do outro. Ele não quer que você fique no centro da palavra. Então vem um grupo que vai além e ensina que o Mombrana é o próprio Elohim, Deus encarnado, Jesus Cristo mesmo. E vem outro grupo, né, que fica aquém e diz que nessa era só se manifestou um Filho do Homem, somente um profeta. Sendo que a Bíblia é bem clara em mostrar um Mombrana, em ensinar que nesta era se manifestou Deus, o próprio ministério de Jesus Cristo novamente. O mesmo Jesus, o mesmo sol que veio lá no leste, lá em carne humana, nesta era novamente se manifestou outra vez em plenitude, em carne humana outra vez. Só que usando um simples Filho do Homem, o irmão Brana. Mas esses grupos pervertem o ensinamento de Malaquias 4, 5 e 6. E para você não pensar que é coisa nossa, de nós estamos inventando ou personificando também, estaremos lendo então algumas mensagens que provam que Malaquias 4, 5, 6 promete que Deus viria em carne humana outra vez na terra. Através do Espírito Santo, é lógico. Estamos na dispensação do Espírito Santo. Então Deus veio nesta era, em carne humana, usando um corpo humano, como Filho do Homem, através de um simples Filho do Homem, de um profeta apenas. Eu sei que isso é difícil você entender, mas com o tempo, orando a Deus, lendo a mensagem, Deus irá tirar esse véu de incredulidade que esses pastores colocaram. Né? Porque Jesus falou isso. Vocês invalidam a promessa de Deus. Invalidam com vossas tradições. E é isso que esses pastores têm feito nos púlpitos. Invalidaram esta promessa. A tal ponto que você pode falar isso para as pessoas e elas não estão nem aí. Não dão o menor valor para isto. É uma coisa que o Mombrana sempre enfatizou, que ele sempre ensinou, ainda mais nos seus 2 anos de ministério aqui na Terra, foi esse assunto do Filho do Homem, Deus em carne humana entre nós outra vez, o Filho do Homem entre seu povo novamente, que é Malaquias 4, 5, 6. Mas eles torceram isto e ensinaram essa tolice que Malaquias 4, 5, 6... só fala de um grande profeta que viria, de um homem.
Mas Mombrana é claro em enfatizar, em ensinar que nesta era veio mais do que um profeta. Vamos ler aqui então, está em Alimento Espiritual a seu devido tempo, no parágrafo 160. Mas agora Deus nos prometeu estas coisas nos últimos dias. Em Malaquias 4, diz que Jesus desceria e se representaria em carne humana, como fez em Sodoma, isso mesmo. E diz que o mundo estaria numa condição de Sodoma. E disse, como aconteceu então, o Filho do Homem se manifestaria nesse dia. Veja, este homem que desceu em forma de homem, que foi Elohim, por Abraão, antes deste filho prometido vir. Veja o que foi. Abraão disse que era Deus. E a Bíblia diz que 3 homens vieram a ele, pó em suas roupas da viagem, se sentaram e comeram como homens. E Jesus disse que justamente na época em que o mundo ficasse na condição de Sodoma, então o Filho do Homem se manifestaria novamente. Não o Filho de Deus, Filho do Homem, veja, se manifestaria. Não Filho de Deus, mas Filho do Homem. Então nessa última era, o Filho do Homem foi expulso da igreja de Laodiceia. Então Jesus se manifestou novamente como Filho do Homem, não como Filho de Deus, como o Mombrana fala aqui e fala em muitas outras mensagens. Porém, como disse antes, Satanás tem cegado as pessoas para não verem esta mudança de forma de Deus. E tem invalidado esse ensinamento do irmão Branco. Essa mensagem que lemos é Alimento Espiritual em seu devido tempo, parágrafo 160. Mas não é só essa mensagem, são muitas mensagens em que o Mombrana nos traz esse ensinamento. Vamos agora para a mensagem Um Julgamento. Um Julgamento, parágrafo 232. 232. Aonde está escrito: E vocês entendem que Jesus diz que nos últimos dias, antes da vinda do tempo do fim, ele se manifestaria novamente como Filho do Homem, não Filho de Deus. E isso cumpre Malaquias 4 e essas outras promessas de Abraão, o último sinal que Abraão recebeu. Ele estava esperando por um filho vindouro. E o último sinal que era para ele receber era Deus revelado num ser humano. E Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló, Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Portanto, esse povo não está pregando Malaquias 4, 5, 6. Eles não estão pregando Malaquias 4, 5, 6. Porque se eles estivessem pregando Malaquias 4, 5, 6, eles estariam pregando São Lucas 17:30, onde fala que o Filho do Homem iria se manifestar, porque Malaquias 4, 5, 6 está falando do Filho do Homem, prometendo que nos últimos dias Deus se revelaria como Filho do Homem, carne humana, em plenitude corporal novamente. Um julgamento 232. Então esta é a promessa de Malaquias 4, 5, 6. Esse é o evento prometido. Deus em carne humana outra vez no meio da sua igreja. Mas o povo não conhece isso, não consegue perceber isso. Satanás tem cegado esse povo, tem dado para eles uma simples personificação de Malaquias, do ensinamento de Malaquias 4, 5, 6. E com isso tem enganado esse povo e dando a ele esse veneno, matando esse povo, espiritualmente falando. Estão mortos, porque a vida somente existe na presença do sol, na luz do dia, na palavra manifestada do dia. E o sol que produz vida, é a palavra manifestada, é a palavra quando ela se cumpre em sua era. Mas hoje eles estão vivendo de uma luz de outro dia, naqueles tempos que veio um profeta na terra, vários profetas, né? E não a plenitude. Eles estão vivendo nessa luz. Só que a luz de hoje é a plenitude novamente, que é Deus em carne humana, em seu servo, em William Marion Branham. Ali foi Deus em carne humana nele. As obras provam isto.
As obras provam isto, né? Não foi as obras de um profeta. Elias só fez 4 milagres. O profeta faz poucos milagres. Elias fez 4 milagres. Eliseu, que tinha a porção dobrada do espírito de Elias, só fez 8. Isso está na mensagem, o terceiro Êxodo, parágrafo 286. Lê lá para você ver. O terceiro Êxodo, parágrafo 286. Morando falando isso. Que o profeta faz poucos milagres. E nessa era não, nessa era foram feitos milhares de milagres na vida do irmão Brana, provando que não foi simplesmente uma porção da divindade. Ali na África, em um culto, no livro Um Profeta Visita a África, ali o escritor diz que num culto lá, o irmão Brana, Deus desceu ali no culto e curou 1.500 pessoas, num culto só. 1.500 pessoas. Isso aí talvez você não vai encontrar nem na vida de todos os profetas da Bíblia Sagrada. Se você contar todos os milagres que foram feitos na vida dos profetas ali, Moisés, Elias, Malaquita, não vai dar 1.500 milagres. Isso aí Deus fez em um culto só, através do irmão Brana. Então nessa era foi novamente plenitude. As pessoas estão cegas pelo véu humano. Elas olham para o homem ali. Sendo que o irmão Brana falou, não olhe para o baixinho careca, mas olhe para a obra, para Deus que está atuando em plenitude. E isso foi plenitude, mas as pessoas não conseguem distinguir entre o ministério de um filho do homem e o ministério do filho do homem. E nisto reside toda a confusão que eles fazem. Eles não conseguem perceber a palavra que se cumpriu nesta era. Mas os eleitos não serão enganados. Na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, 212, está escrito: agora, ele prometeu isso, de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente neste dia, e o de Sodoma e Gomorra. E Elias esse não foi Elias, esse foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem, agora temos tido Elias, e capas de Elias, e mantos de Elias, e tudo de Elias. Mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. É para ele vir, conforme Mateus 17, Lucas 17:30. Diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo. Não um homem, Deus. Mas virá através de um profeta. Você entendeu isso? Deus prometeu se manifestar. Então, Malaquias 4, 5, 6, a promessa ali é que Deus iria se manifestar. E aqui diz que Elias é o próprio Senhor Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo outra vez na terra. Mas isso, como está escrito aqui, através de um profeta, de um filho do homem. Então o irmão Brana foi simplesmente o canal humano. O canal humano por onde a plenitude veio nessa última era, o filho do homem. O filho do homem se manifestou 3 vezes. 3 vezes o filho do homem se manifestou. Lá com Abraão, através de um corpo de carne humana, teofânica, lá foi uma teofania. Depois no próprio Senhor Jesus Cristo encarnado. Jesus foi o próprio Deus encarnado. Ali também foi o ministério do Filho do Homem para os judeus samaritanos. Nesta última era, o Filho do Homem se manifestou para os gentios. Ele teria que manifestar, porque senão o povo iria acusar Deus de ser injusto, porque manifestou para os judeus samaritanos e não para os gentios. Então nesta era, o Filho do Homem se manifestou através do irmão Brana, simples homem, nascido em pecado, formado em iniquidade. O único homem nascido através do sexo, pelo qual o Filho do Homem se manifestou. Foi muito incomum isto. É incomum, mas é escriturístico. A palavra de Deus é bem clara em mostrar que isso foi a promessa de Deus para esta última era. Agora estaremos lendo aqui em ouvi, mas agora vejo. 211. Você crê que o Deus que fez essa promessa, que ele mesmo apareceu no livro de Gênesis, e apareceu para Abraão e realizou aquele milagre, aquele mesmo Deus foi feito carne, humana, nascido de uma virgem. Aquilo era uma teofania ali, né, com Abraão.
naturalmente. Mas então, quando ele chegou em carne humana e era o mesmo homem, e realizou as mesmas coisas, discerniu o coração das pessoas, o mesmo sinal messiânico com que o Filho do Homem sempre se identifica, discernindo o coração das pessoas. Por isso que o Branco ficava de costas às vezes para a audiência e discernia o coração das pessoas, para que elas pudessem ver que era o Filho do Homem se manifestando outra vez na terra. Mesmo assim as pessoas não conseguem entender a palavra de hoje, que se manifestou nessa última era. Ele chegou em carne humana e era o mesmo homem, realizou as mesmas coisas. Você não crê que se Deus pudesse obter uma pessoa, que ele prometeu fazê-lo de acordo com Malaquias 4, um canal através do qual ele pudesse falar, ele realizaria a mesma coisa que ele disse que faria ali? Você crê nisso? Eu creio, ele faria também, um canal humano. Malaquias 4. Então apenas foi, o Mombrão foi apenas um canal humano para a manifestação do Filho do Homem nesta última era. Porque nessa última era foi Deus outra vez. Abre os olhos, irmão, entenda, creia na palavra de Deus, que foi o próprio Deus nessa última era. Mensagem, hoje se cumpriu essa escritura, parágrafo 48. Não poderia eu ter dito isso se eu estivesse alerta. Veja, o irmão profetizou quando me disse o que disse. Hoje observe o que ele fez logo após a leitura dessa escritura. Nos dias quando o Filho do Homem, não um homem, não um ser humano, o Filho do Homem se revelará entre seu povo novamente. Hoje, essa promessa dessa hora em que estamos vivendo se cumpre ante nossos próprios olhos. Ele se voltou imediatamente para a congregação e fez os 12 e assim por diante. Segue isso aqui. Mas vamos ficar com isso aqui. Nos dias quando o Filho do Homem, não um ser humano, o Filho do Homem, se revelará entre seu povo novamente. Então nesta era foi o Filho do Homem novamente. Porém isso não foi a segunda vinda de Jesus Cristo. Como nós lemos já, Mombrando explicamos aqui, foi o último sinal antes da segunda vinda. Nessa própria mensagem você vê isso, Mombrando falando, estamos agora esperando a vinda de Jesus Cristo. O povo confunde isso. Como se houvesse mais do que 3 vindas. O Mombrando ensina claramente que são 3 vindas de Jesus Cristo na terra. Uma para redimir a sua noiva, outra vinda para buscar a sua noiva, e a terceira vinda para reinar com sua noiva, com sua igreja na terra. Não existe 4 vindas. Isso é uma coisa que as pessoas misturaram e confundem isso tudo. A manifestação do Filho do Homem nessa última era, a plenitude, ele não precisou sair lá do trono da intercessão. Não há, quando Jesus saiu do trono da intercessão, o Mombrana diz claramente que acaba a misericórdia, acaba a salvação. E nesta era houve salvação. Então Jesus não saiu do trono. Ele se manifestou como Filho do Homem através do Espírito Santo de Deus, usando o irmão Branham como canal. Então nessa era foi plenitude outra vez, não somente um homem. Na mensagem, a semente não herdará com a palha, o irmão Branham nos fala isso. No parágrafo 117 dessa mensagem, o irmão Branham nos fala isso. Mas note, 20 anos de Jesus Cristo manifestado. 20 anos de Jesus Cristo manifestado. Nenhuma organização tem surgido, e nenhuma surgirá. Morrerá como todo movimento da chuva serôdia e tudo mais. Este é o fim do tempo. A semente, e não irá com a casca, nem mais um pouco do que Ismael herdou com Isaac. Então nesta era foi a semente, o Filho do Homem outra vez na terra. Ah, mas quem está falando que a semente é o Filho do Homem outra vez? Está na mensagem o desvelar de Deus. O desvelar de Deus, parágrafo 314 e 322. 314. Porém, Deus ainda está ali para fazer isso, mesmíssima forma. Note o que ele faz. Ele finalmente torna a voltar a semente original novamente. Quando ele veio na forma de Martim Lutero, quando ele veio na forma de John Wesley, quando ele veio na forma dos pentecostais, é para ele se revelar novamente como a mesma semente que entrou, o Filho do Homem. Ele revelou-se como Filho de Deus, através da era do talo e assim por diante. Porém, nesta última era, ele há de se revelar como Filho do Homem novamente. A congregação diz amém. Amém.
Agora o povo hoje não dá bem para isso, que não foi filho de Deus, foi filho do homem. Eles não conseguem crer isso, aceitar o que o Romano ensina. O Romano ensinou que é o filho do homem, não é o filho de Deus. Vamos repetir o que ele falou. A noiva só